Muito boa tarde a todos. No seguimento, eu apresento-me também nesta com dois chapéus, que eu aliás preciso dar a foto de Deus, e o sol do Algarve, e portanto, também como centro da Universidade Nova, e neste caso, com uma posição hierarquicamente e supostamente mais importante, que é a de Presidente da ZER. A ZER, só dizer-vos que é uma associação que foi criada em dezembro, teve a sua primeira Assembleia Geral em janeiro, tem neste momento cerca de 500 associados e teremos todo o gosto também de ter como associados, esta é a fase da publicidade. Este, aliás, é o site, zero.ong, e ia falar um pouco sobre o posicionamento da associação, que, aliás, foi recentemente divulgado, e em particular nas questões que dizem respeito também à legalidade dos contratos e aos passos que são essenciais. Como vos digo, na quarta-feira desta semana, há 2 dias atrás, nós divulgámos esse mesmo posicionamento. Portanto, há aqui, em primeiro lugar, que perceber uma questão, que já foi falada, mas que torna diferente a abordagem a ter, que é, há concessões que são de 2007 e há concessões de 2011 e 2015, e isto porquê? Porque a legislação, entretanto, mudou em 2016 à escala nacional e em 2013 à escala europeia. Claro que, quando nós olhamos para a legislação original, estamos a falar do decreto-lei que já foi citado durante a manhã, de 1994, salvo erro, mas é esta legislação mais recente que também, com algumas nuances dos próprios contratos, é fundamental contextualizar. E esta legislação é precisamente o decreto-lei 13/2016, de 9 de março. Este decreto-lei decorre de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho de 2013, que reconhece, face a um conjunto de acidentes à escala mundial e também europeia, que as operações de pesquisa, de exploração, no sentido também de pesquisa e depois de produção, podem ser extremamente danosas e representam um risco considerável para o ambiente. Aliás, é precisamente esse o argumento que está na justificação da diretiva comunitária. E portanto, o que é que esta legislação tem? Esta legislação tem um conjunto de medidas preventivas para limitar essas consequências. Numa primeira fase, esta legislação aplica-se, o regime jurídico aplica-se apenas, como o próprio título diz, ou melhor, aplica-se principalmente às operações offshore, mas, entretanto, nomeadamente no que diz respeito aos mecanismos de participação pública e à entrega detalhada de documentos, e devo dizer que estamos a falar de muitas páginas de documentos que são agora exigidas mesmo para a própria pesquisa, todas elas são abrangidas. Portanto, quer onshore, ou seja, imersa, quer imersa. Este decreto-lei, no entanto, como vos digo, ele foi, eu já expliquei isso, ele teve um atraso na transposição da diretiva, ou seja, a diretiva deveria ter sido transposta até julho de 2015 e foi apenas transposta, a diretiva foi apenas transposta agora, em março de 2016. E, portanto, isto significa que eu tenho aqui todo um conjunto de contratos que foram assinados no pós-entrada em vigor desta legislação e que colocam um conjunto de exigências que têm que ser cumpridas. E, aliás, o decreto-lei é explícito em relação a esse ponto. E esta é a listagem dos contratos que estão abrangidos já por esta nova exigência.
E, portanto, há aqui dúvidas sobre o cumprimento e incumprimento do artigo 5º da diretiva, que fala da participação do público no que se refere aos efeitos sobre o ambiente de operações de pesquisa offshore de petróleo e gás planetários. Ora bem, reparem que este artigo da diretiva diz que a perfuração de uma sondagem de pesquisa a partir de uma instalação de não produção só pode ser iniciada se as autoridades envolventes do Estado-membro tiverem previamente assegurado que foi efetuado um processo de participação efetiva do público sobre os potenciais efeitos das planeadas operações offshore de petróleo e gás planetário. Volto a dizer, no decreto-lei isto aplica-se quer ao offshore, quer ao onshore. Mas o decreto-lei também diz, atenção, diz que tudo o que foi, todos os contratos anteriores a 2013, à saída praticamente da diretiva, não são abrangidos por esta participação pública. Portanto, os dois furos de pesquisa que estão anunciados, quer ao largo de Sines, quer ao largo, quer na bacia do Algarve, portanto, da Repsol Partex, da concessão anterior, não são, nesta fase, abrangidos por qualquer necessidade de participação pública. Depois, como também já foi falado, na fase, para a entrada da fase em produção, é necessária sempre uma avaliação de impacto ambiental. Aqui eu gostaria de dizer que a avaliação de impacto ambiental tem um suporte técnico, mas é sempre uma decisão política. Eu devo dizer, por exemplo, na barragem do Sabor havia uma proposta de decisão da parte técnica e depois a parte política decidiu de outra forma. Portanto, a avaliação entre a proposta da declaração de impacto ambiental e a decisão política pode haver efetivamente diferenças, para o bem e para o mal, entre aspas. No caso da prospecção, só há, portanto, só há uma obrigação de avaliação de impacto ambiental se isso estiver explícito no contrato, não está explícito na lei. E, portanto, no caso de Tavira e Algesur, estando a partida em causa técnicas de exploração não convencionais, terá que haver uma avaliação de impacto ambiental quando da fase de prospecção e pesquisa. Uma das questões que se coloca é se eu estou a fazer furos de pesquisa tendo em conta este objetivo, eu estou a ir contra aquilo que está estabelecido no contrato de concessão. Porque, reparem que não diz que é se estiverem a utilizar, não é se estiverem a utilizar técnicas de exploração na pesquisa. É se o objetivo final for vir a ter a utilização de técnicas de exploração não convencionais, logo à partida eu devo ter essa avaliação de impacto ambiental. E, portanto, de resto, para as fases de produção, é sempre exigido. Há aqui outras questões do ponto de vista legal que nós tivemos a explorar, e uma delas é que eu tenho uma área significativa do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e do Parque Natural da Ria Formosa e da Reserva Natural do São Paulo Castro Maria e do Vila Real de Santo António, precisa, respectivamente, nestas áreas, Algesur e Tavira. Ora, acontece que a exploração de petróleo e gás natural é considerada uma atividade industrial do tipo 1. E aqui estão a ver que há alguma superposição, apesar do lado direito é difícil de ver, mas há uma superposição de várias áreas, quer num caso, quer no outro, com as áreas protegidas ou classificadas ao abrigo de ativa comunitária e, portanto, cuidado que há aqui do ponto de vista jurídico uma questão que diz respeito à Rede Natura, há outra questão que diz respeito ao acumulamento das áreas protegidas. Se formos para a parte das áreas protegidas, então aí é claramente explícito. Aliás, reparem, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano, o artigo 8 diz que uma atividade industrial do tipo 1 é interdita. No caso da Ria Formosa, os tipos 1 e 2 são interditos e, no caso da Reserva Natural de São Paulo Castro Maria e Vila Real, também 1 e 2 são interditos. Em síntese, e eu sei que é difícil fazer aqui um pouco o encadeamento e depois do debate, qualquer questão que surja, podemos tentar perceber um pouco melhor. As duas sondagens autorizadas na Bacia do Alentejo, realizadas pela Enigal, e na Bacia do Algarve, pela Repsol Partex, neste momento, supostamente, deverão corrigir um conjunto de documentação enorme, que, aliás,
nós estamos a pedir ao Ministério da Economia para nos ser confirmado. Esta documentação tem que ser entregue, de acordo com a diretiva, até junho de 2016. E as autoridades competentes, neste caso, são a autoridade de NMC, portanto, a entidade dos combustíveis, o mercado de combustíveis e também a Direção-Geral de Recursos Marítimos, que são as duas ao mesmo tempo competentes. Qualquer sondagem em áreas de contrato de concessão recentes requer uma participação pública prévia. Portanto, e aqui, por exemplo, temos o Algarve Offshore, a Bacia Lusitânica Offshore, onshore e o Algarve onshore. As sondagens onshore que utilizem técnicas de exploração não convencionais têm que ter avaliação de impacto ambiental e a concessão à Portugal é praticamente enviada na medida em que, ao ser dada toda aquela área e estando aquela área em áreas protegidas ou classificadas, logo à partida não se percebe como tal foi possível fazer, porque quanto muito teriam que excluir as áreas precisamente protegidas e classificadas da concessão. Por último, e este é o último slide, por último, a ZER teve reunião na terça-feira com o Ministro do Ambiente e o Ministro do Ambiente reconheceu que há efetivamente uma contradição política entre a prospecção, exploração e produção de hidrocarburos entre os objetivos de longo prazo que o próprio Governo está a traçar. E, portanto, encontramos uma disponibilidade grande da parte do Ministro do Ambiente em relação a esta questão. Ele diz que essa responsabilidade é da parte do Ministério do Ambiente, do Ministério da Economia, e o próprio Secretário de Estado da Energia, numa entrevista que deu à SIC na quarta-feira, viria a confirmar que estes contratos estão a ser alvo de uma reanálise. Os contratos, pelo menos relativos aos da DTV, estão a ser abertos, estão a ser alvo de uma reanálise do ponto de vista do cumprimento das normas administrativas e, nomeadamente, da compatibilização com a legislação que está em vigor. Eu acho que isso não significa de forma alguma que se deve baixar os braços, mas, obviamente, eu não vos falei de outras coisas que a Júlia já tinha falado antes, mas gostava só de reiterar que o objetivo da ZER é, um pouco como o próprio nome da associação diz, é que nós tenhamos um balanço neutro, um balanço zero de emissões em 2050. E, obviamente, não é o caminho por razões de princípio, éticas, inclusive é por razões verdadeiramente económicas que nós devemos prosseguir com a prospecção e produção de hidrocarburos em Portugal inteiro. E, portanto, esse é um objetivo pelo qual não tenham dúvidas que nós nos vamos empenhar. Ainda somos muito novos como associação, mas vamos procurar, com as parcerias todas que forem possíveis, e já pedimos a adesão também à PAL, há cerca de 15 dias, para trabalhar nesta matéria tão rapidamente como possível. Muito obrigado.